Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Congonhas vai a leilão nesta quinta-feira junto com outros 14 aeroportos. Polícia Federal diz que Bolsonaro cometeu crime ao associar vacina contra a Covid à AIDS. Flamengo, Fluminense e Corinthians garantem vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Investe Mais Bradesco. Seus investimentos num só app. Nesta quinta-feira, acontece na Bolsa de Valores de São Paulo o leilão de mais 15 aeroportos do país. Todas as atenções estão voltadas para Congonhas, na capital paulista. E é de lá que a Giovana Rizardo traz mais informações. Oi, Giovana, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A administração dos aeroportos vale por 30 anos e vai ser preciso investir mais de 7 bilhões de reais durante o período de concessão. Nesta rodada vão ser 15 terminais aeroportuários localizados em 6 estados. O leilão vai ser dividido em 3 blocos. O grupo, que inclui Congonhas, é o mais cobiçado por ser um dos aeroportos mais movimentados do país. O lance mínimo é de 740 milhões de reais. E nesta quarta, Salsi, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que o uso de máscaras em aeroportos e dentro de aviões não é mais obrigatório. Salsi. Obrigada, Giovana. Em São Paulo, o ministro Paulo Guedes falou sobre a política de privatizações do governo. Nós privatizamos 260 bilhões em subsidiárias. Agora veio com a Eletrobras, já subiu o número. Outro dia saiu uma reportagem aqui do Fux, no estado de São Paulo, mostrando que nós privatizamos 15, entre privatizações, concessões, autorizações, nós fizemos 15% mais do que a soma de todos os governos anteriores. Só que a gente não está fazendo barulho, a gente está trabalhando. Em vez de ficar fazendo barulho, nós estamos trabalhando. Nós estamos conversando hoje, eu acho que amanhã tem os aeroportos, né? Amanhã já vem os aeroportos, aí vão ser privatizados também. Todo dia acontece algo, todo dia nós estamos fazendo alguma coisa. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao relacionar a vacina contra a Covid-19 com a AIDS. O Matheus Escavazini tem os detalhes direto de Brasília. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. A Polícia Federal afirmou que o presidente da República leu nas redes sociais textos com mentiras sobre a pandemia, alegando se basear em relatório do Reino Unido. A declaração era que pessoas vacinadas contra a Covid-19 estavam desenvolvendo AIDS muito mais rápido do que o previsto, o que não é verdade. As investigações apontaram que o texto lido pelo presidente durante a live do dia 21 de outubro do ano passado foi elaborado por um assessor que teria colhido informações na internet. Segundo a PF, ele distorceu informações, criando assim uma notícia falsa. No relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, a Polícia Federal pede a prorrogação das investigações. O Palácio do Planalto não se manifestou, Salsi. Matheus, eu sigo com você porque temos informações também sobre o pedido de arquivamento do inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro vazou dados sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral. Isso mesmo, Salsi. A vice-procuradora-geral Lindora Araújo pediu que o recurso seja levado para o julgamento no plenário do STF. O recurso movido pela Advocacia Geral da União defende que o presidente não vazou documentos sigilosos porque, na época, os dados não estavam em segredo de justiça. A AGU se posicionou contra a decisão do relator, ministro Alexandre de Moraes, que considerou imprescindível que medidas sejam adotadas para elucidar os fatos. Durante uma live semanal, Bolsonaro teria divulgado documentos de uma investigação sobre um suposto ataque hacker ao sistema do TSE. O recurso chegou a ser enviado ao plenário virtual do STF, mas o ministro André Mendonça pediu mais tempo para análise do processo e interrompeu o julgamento por tempo indeterminado. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. Especialistas criticaram uma declaração polêmica do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Assunto para o Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha,
O presidente do TRE, o Elton Leme, afirmou que se um eleitor reclamar do funcionamento da urna eletrônica no ato da votação, pode até ser preso em flagrante. O desembargador disse que o tribunal vai divulgar cartazes informando que tumultuar a eleição é crime eleitoral. Ele afirmou também que se um eleitor provocar tumulto ao alegar que digitou um número na urna, mas apareceu outro, a ordem é prender. Agora, especialistas alertam que o eleitor tem o direito de comunicar sempre que há um problema com as urnas. Em nota, o TRE explicou que a prisão em flagrante por crime eleitoral pode ocorrer se a reclamação for de um problema que não existe, com a finalidade de promover desordem ou impedir a votação, e que se houver defeito em algum equipamento, ele será substituído. Salce. Obrigada, Léo, pelas informações. E a gente acompanha agora como foi o segundo dia oficial de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, passou a quarta-feira em Brasília, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, para a gravação de programa eleitoral. Tarcísio convocou os apoiadores para uma motociata nesta quinta, em São José dos Campos. À noite, ele participou da transmissão de um podcast. Fernando Haddad, do PT, deu entrevista a uma rádio pela manhã, quando prometeu criar o bilhete único metropolitano. À tarde, percorreu a região comercial de Parelheiros. A Zona Sul também foi destino de Rodrigo Garcia, do PSDB. Ele visitou o restaurante popular Bom Prato e prometeu ampliar o benefício com a criação de um cartão com saldo de R$300. O candidato Elvis César, do PDT, começou o dia com caminhada em Santana do Parnaíba, ao lado do presidenciável Ciro Gomes. Depois foi sabatinado na capital, quando criticou a política de cobrança de pedágios. Vinícius Poit, do Novo, participou de debate na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo durante a tarde e prometeu aumentar para 4.500 o número de escolas em tempo integral no estado. O suspeito de esfaquear o escritor britânico Salman Rushdie afirmou em entrevista que ficou surpreso em saber que o autor tenha sobrevivido ao ataque. O americano Hadi Matar disse que admira o Ayatollah Khomeini, mas negou que o líder iraniano o inspirou a atacar Salman. Hadi deu 10 facadas na barriga e no pescoço do escritor, que se preparava para uma palestra no estado de Nova York. Salman já foi entubado e tem apresentado melhoras. E uma força-tarefa investiga fraudes nos programas de auxílio do governo americano pagos na pandemia. As informações com o nosso correspondente Vandrei Pereira. 39 mil processos já foram abertos, mas os investigadores acreditam que até 2 milhões de pessoas tenham tentado fraudar o programa de auxílio do governo americano. Na pandemia, os benefícios chegaram a 5 trilhões de dólares, algo em torno de 25 trilhões de reais. Há casos de duplicidade de pagamento e até pessoas que não se encaixavam nas regras, mas mesmo assim receberam o dinheiro. Ainda não se sabe o total do valor desviado, mas ele pode chegar a mais de 100 bilhões de dólares. Isso representa uma quantia superior a 500 bilhões de reais. De Orlando, Vandrei Pereira. A operação para resgatar 10 trabalhadores presos em uma mina no México completou 2 semanas nesta quarta. Já foram mais de 320 horas de buscas no local. Segundo autoridades, o aumento do nível da água dentro da mina dificulta a operação de resgate. O governo mexicano chegou a pedir ajuda a empresas da Alemanha e dos Estados Unidos. Os mineiros estão presos no local desde 3 de agosto. O navio Escola Brasil atracou no porto de Haifa, em Israel. De lá, o repórter Eric Klein traz os detalhes. O navio Escola do Brasil atracou em Israel com a missão de treinar os futuros oficiais da Marinha. Durante a viagem por 13 portos ao redor do mundo, os militares colocam em prática o que aprenderam na escola naval. Praticam em um simulador tático e passam por treinamento de navegação, operações navais, controle de avarias, além da adaptação à vida a bordo.
A tripulação é formada por 445 pessoas, entre praças, oficiais e guardas-marinha, que são justamente os alunos da Escola Naval Militar que estão em treinamento antes de serem promovidos a segundo-tenente. É a segunda vez que o navio escola brasileiro passa por Israel. Daqui, a embarcação segue para a Itália. E agora o futebol. Fluminense, Corinthians e Flamengo estão nas semifinais da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, o Fluminense tomou um baita susto, mas conseguiu a classificação contra o Fortaleza. Logo no começo do jogo, Thiago Galhardo chutou, a bola bateu no goleiro, nos dois zagueiros e entrou. Fortaleza 1-0. A vantagem da equipe cearense aumentou ainda no primeiro tempo, com o argentino Silvio Romero. Só que o segundo tempo foi todo do Fluminense. Matheus Martins foi derrubado na área. Ganso cobrou o pênalti e diminuiu. Pouco depois, o artilheiro Cano completou o cruzamento e marcou o segundo. 2-2 placar final. Como o Fluminense tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, ele avança para pegar o Corinthians. Os gols do Timão foram marcados por Gil e por Yuri Alberto. O atacante, que vinha sendo criticado pela torcida por ainda não ter balançado a rede pelo Corinthians, marcou logo 3 vezes. O Atlético ainda diminuiu, mas ficou nisso. Vitória por 4-1 e Corinthians classificado. O Flamengo é outro que está nas semifinais. O rubro-negro carioca foi a Curitiba e venceu o Atlético Paranaense por 1-0, com esse golaço de Pedro. O adversário do Flamengo sai da partida entre América Mineiro e São Paulo, que jogam nesta quinta-feira. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.